Olá, boa tarde para você. Essas são imagens ao vivo da Avenida Paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Um dos cenários brasileiros mais disputados na virada do ano está ameaçado. A Associação de Oficiais Militares da PM e do Corpo de Bombeiros pede o cancelamento da festa de Copacabana na virada do ano. O motivo? A grave crise política e financeira na cidade. A comemoração em Copacabana atrai 2 milhões de pessoas, custa 5 milhões de reais. Segundo a associação, a crise nas finanças do Rio de Janeiro tem gerado manifestações violentas que podem se repetir justamente na noite de Réveillon. Nossa enquete de hoje quer saber, você acha que cidades com problemas financeiros devem manter as festas da virada? Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag LinkEcoNews. Vamos agora às principais notícias desta tarde. Justiça concede liberdade a prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins. Embaixador da Grécia no Brasil está desaparecido há 3 dias, confirma a polícia do Rio. Número de desempregados atinge 12 milhões de pessoas entre setembro e novembro. É o recorde da série histórica em nosso país. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E nós começamos essa segunda edição do Link Record News com informações de que a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que o embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, está desaparecido há quase 3 dias. Os agentes procuram pelo embaixador, que teria sido visto pela última vez na noite de segunda-feira. Funcionários do consulado greco no Rio não deram informações ainda sobre o paradeiro de Amiridis. E a embaixada da Grécia ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O presidente Michel Temer fez um balanço da gestão dele no governo federal este ano. Em um pronunciamento na tarde desta quinta-feira, Temer citou a liberação das contas inativadas do FGTS, falou sobre a redução dos juros no crédito rotativo, citou a modernização das leis trabalhistas e celebrou a aprovação do teto dos gastos públicos para os próximos 20 anos. O presidente ainda falou sobre os projetos já definidos para 2017 e ressaltou suas perspectivas para o ano que vem. Estabelecemos já orçamentariamente a construção de mais de 500 mil casas para este ano que vem, o ano de 2017. Não é? Sem contar que também, quando se falava que possivelmente seria extinto o financiamento estudantil para os mais carentes na universidade, nós criamos mais de 70 mil vagas no FIES para este ano. Estou dando aqui alguns exemplos daquilo que vem sendo feito também com essa padronagem, digamos assim, de nível social. E também, para incentivar a economia, eu não posso deixar de mencionar aquilo que anunciamos há pouquíssimo tempo, ou seja, 3 bilhões de reais para renovação, mais do que renovação, para aquisição de 10 mil ônibus do transporte público no nosso país. Isto visa não só a melhoria do atendimento dos passageiros, da mobilidade urbana, mas também significa um incremento da economia. Na verdade, estes ônibus haverão de ser fabricados. Portanto, isto é gerador, ou poderá ser gerador de empregos. Eu quero tocar num tema que foi objeto de um veto no dia de ontem, que é o veto da chamada recuperação fiscal, que, digamos assim, da forma como veio ao Executivo, tornou-se mais ou menos inútil, porque se não houver contrapartida, quando você entrega um dinheiro para o Estado, aquilo serve para uma emergência, mas não serve para preparar o futuro. Ora, isto por acaso quer significar que nós vamos abandonar os Estados federados? Não. Nós vamos agora negociar com cada Estado que esteja em dificuldades para verificar quais sejam as dificuldades, quais as contrapartidas que podem ser oferecidas e o que poderá a União Federal fazer para socorrer esses Estados. Eu sempre tenho dito nos últimos tempos que o ano de 2017
será efetivamente um ano novo. Não será uma prorrogação 2016. 2016, um ano em que nós combatemos a recessão. É muito provável que ainda tenhamos que fazê-lo ainda no começo de 2017, mas o ano de 2017 será efetivamente um ano novo. Será o ano em que temos afirmado e reafirmado, em que nós, se Deus quiser, vamos vencer a crise. E vencendo a crise, saindo da recessão, obtendo crescimento, naturalmente você tem a empregabilidade. E ainda falando sobre economia, o desemprego no Brasil ficou em quase 12% no trimestre encerrado em novembro. Segundo o IBGE, essa taxa é a maior desde 2012, quando se iniciou a série histórica. No mesmo trimestre de 2015, o desemprego atingiu 9%. O número de desocupados superou 12 milhões de pessoas, também o maior índice da série histórica. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, houve aumento de 33%. Já a população ocupada é de cerca de 90 milhões, registrando uma redução de 2% em relação ao mesmo período de 2015. Agora a gente muda de assunto, fala sobre um caso muito triste. Uma menina de 3 anos morreu depois de ser atropelada na frente da mãe. As duas estavam de mãos dadas e iam atravessar a rua quando uma moto em alta velocidade atingiu a criança. Um caso que chocou moradores e parentes. A vítima foi a pequena Tainá, de 3 anos. Ela teve a vida tirada de forma trágica na noite de Natal. Foi atropelada na frente da mãe e de vários amigos. O motorista fugiu, mesmo tendo consciência do que tinha acabado de fazer. Carolina é mãe da pequena. Ainda está em estado de choque. Eu não consigo ficar dentro da minha casa, porque 1 hora antes de tudo acontecer, eu arrumei ela, deixei ela bonitinha com a roupa que o pai dela tinha comprado, e ela perguntando pra mim, mãe, eu tô linda, eu tô linda? E eu, tá linda, filha, tá linda. E foi onde a gente desceu pra cá e tudo isso aconteceu assim de repente. Foi uma crueldade. O pai de Tainá sequer consegue falar sobre o assunto. Apenas um cartão para expressar o sentimento. Na foto, a garotinha que virou anjo para os familiares e as palavras de saudade. Todas as pessoas que estavam na rua, muitas pessoas, escutaram um barulho que chamou a atenção. Lá de cima, descia o motociclista em alta velocidade fazendo zigue-zague. Mas quem estava mais aqui embaixo não conseguiu prestar atenção, não ouviu esse barulho. E bem aqui, neste local, estava a Carolina, a filha dela, de apenas 3 anos, a Tainá, e mais uma amiga da mãe. Como toda criança, a Tainá queria brincar, queria se divertir e viu outras pessoas do outro lado da rua. Então, ela iria atravessar. Deu a mão para a mãe e colocou apenas um pé aqui. Foi exatamente este movimento, o suficiente para ser atingida pelo motociclista. Ele estava sem capacete. Atingiu a Tainá em alta velocidade. A menininha, ela foi jogada por vários metros. Todo este trajeto, cerca de 5 metros. Ela parou exatamente aqui neste ponto. Ainda assim, o motociclista passou em cima do corpo dela e seguiu, fugiu como se nada tivesse acontecido. Tainá morreu por conta da gravidade dos ferimentos. O impacto do atropelamento foi ainda maior por conta da velocidade que o homem trafegava. Nilce é tia de Tainá e viu o momento do acidente. Ela aponta, sem dúvidas, o nome do responsável pelo crime. Murilo Santiago. Porque o rosto dele, ele mora na mesma rua e se tem uma coisa que ele gosta muito de fazer é ostentar. Ele não anda com a moto dele em velocidade normal, ele só anda com a velocidade acima daquilo que é. Nós tentamos encontrar o suspeito, mas no bairro ninguém soube nos informar o paradeiro dele. A tia de Tainá reforça a teoria de que o rapaz estava sob o efeito de álcool no momento do acidente. Os amigos que com ele bebeu, falou que ele bebeu, consumiu o uísque o dia inteiro, os mesmos que bebeu com ele ajudou ele a tirar a moto de dentro de casa e trazer para a rua. É uma responsabilidade completa que tirou a vida de uma menina de 3 anos. Ele precisa pagar por isso e pagar caro por isso.
E olha, termina hoje o prazo para justificar o não comparecimento às urnas no segundo turno das eleições municipais. O eleitor deve comparecer a um cartório mais próximo e levar um documento que comprove o motivo da ausência, como, por exemplo, um atestado médico ou ainda um comprovante de viagem. Caso não faça isso, o eleitor fica sujeito a pagamento de multa no valor de R$ 3,51. Quem não votar em 3 eleições consecutivas, nem justificar a falta e não quitar a multa, tem a inscrição eleitoral cancelada. Cada turno é considerado uma eleição separada. E o presidente Michel Temer vetou parte da lei que autorizou o socorro financeiro aos estados. A decisão suspende vantagens especiais oferecidas ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Após ouvir o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, técnicos da área econômica e o aliado Rodrigo Maia, Temer decidiu pelo veto parcial do texto aprovado na Câmara. No último dia 20, os deputados derrubaram no voto parte crucial do acordo costurado durante meses entre Planalto e governadores. Justamente o trecho que exige que estados falidos proíbam gastos com a contratação de servidores, além do aumento de salários, e que corrijam o rombo da Previdência. São as chamadas contrapartidas. O que foi vetado hoje foi a recuperação fiscal, tendo em vista que as contrapartidas derivadas dessa recuperação não foram mantidas. Com o veto parcial, continua valendo a regra geral do acordo, que permite a renegociação das dívidas. Mas fica suspenso o programa de recuperação fiscal, voltado aos estados que decretaram calamidade financeira: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Com isso, estes estados perdem, entre outras vantagens, a possibilidade de suspender o pagamento da dívida por 3 anos e de voltar a contratar novos empréstimos. As negociações serão agora retomadas com os 3 estados e a expectativa é que se encontre uma alternativa para o socorro financeiro ainda durante o mês de janeiro, desde que a saída seja definitiva. É o que diz o Ministério da Fazenda, que exige dos governadores um ajuste fiscal nos mesmos moldes do adotado pelo governo federal. E os próximos da fila são os prefeitos. Amanhã, Temer recebe integrantes da Frente Nacional de Prefeitos que foram à Justiça cobrar tratamento igual ao dado aos estados. Mas, neste caso, o governo se antecipou. O Tesouro confirma o depósito de 5,5 bilhões de reais no Banco do Brasil até amanhã. É a parcela dos municípios no dinheiro arrecadado com a repatriação de recursos enviados irregularmente ao exterior. E a crise financeira dos estados é o tema da nossa enquete de hoje. Um dos cenários brasileiros mais disputados na virada do ano está ameaçado. A Associação de Oficiais Militares da PM e do Corpo de Bombeiros publicou uma carta pedindo que a Prefeitura do Rio de Janeiro cancele a festa de Copacabana na virada do ano. O motivo dessa solicitação é a grave crise política e financeira pela qual a região está passando. A festa em Copacabana costuma atrair 2 milhões de pessoas e custar cerca de 5 milhões de reais. Então, diante disso, a gente pergunta para você se você acha que cidades com problemas financeiros, como é o caso do Rio de Janeiro, que enfrenta a situação mais grave, tem que manter as festas da virada, mesmo com essa crise toda. Para votar, para participar, é só entrar nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook da Record News, comentar, participar, usar a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado final da enquete. E também, se você quiser mandar a sua opinião, o seu comentário por WhatsApp, é só mandar no número que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851. E já tem participação na tela chegando, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, o Antônio do Rio Capital diz o seguinte: como fazer festa se não tem dinheiro para honrar seus compromissos? Em primeiro lugar, a obrigação e depois a diversão. É isso aí, Antônio. Muita gente com salário atrasado, sofrendo com a falta de pagamentos. Talvez seja o caso de economizar em relação à festa da virada do ano. Obrigada pela sua participação. Tem mais opinião chegando na tela. O Gelson de Chapecó, Santa Catarina, diz o seguinte: festa se faz quando as contas estão em dia e a população com alimento em sua mesa. Deve ser cancelada sim, isso é um desperdício de recursos. Essa é a opinião do Gelson, então, que concorda com o nosso outro telespectador. Mais mensagens chegando via WhatsApp, agora da Patrícia, também lá do Rio, que enfrenta uma grave crise financeira. Eu e minha mãe somos a favor do cancelamento, porém, eles já usaram dinheiro para as festas, então cancelar
não vai devolver o dinheiro. Que isso sirva para os próximos eventos, mais respeito ao cidadão. Tá certo, então, a ponderação da Patrícia dizendo que, de fato, a festa, né, da virada em Copacabana, no Rio de Janeiro, já foi paga, vai ser menor, mas vai acontecer. Agora, o Benedito, de São Bernardo do Campo, São Paulo, não sou a favor da festa. Deveriam primeiro resolver a crise financeira. Afinal, são muitas pessoas sem receber salário. Muita gente, então, preocupada com a situação financeira, inclusive do Rio de Janeiro, que é grave e que, portanto, eles acreditam que não deveria ter a festa da virada de ano, que custa 5 milhões de reais. Se você quiser continuar participando, votando na nossa enquete, também mandando a sua opinião, é só usar o nosso WhatsApp, o 11 95307 851. Daqui a pouquinho tem mais participação aqui na tela do Link Record News. E no verão, os acidentes com linha com cerol aumentam. Para reduzir esse problema, uma concessionária que administra uma via expressa está distribuindo de graça antenas para as motos. Rômulo faz parte de um clube de moto. Ele sofreu 2 acidentes em 2 vias importantes da cidade, a linha amarela e a linha vermelha, por causa de uma linha de cerol. A linha bateu na carenagem, na bolha da moto. E bateu no espelho e passou por cima do capacete. Com medo de que aconteça de novo, hoje ele triplica os cuidados. Sempre de luva, jaqueta e capacete. Eu só ando assim. No Rio de Janeiro já caí e quebrei costela e que não tivesse equipado eu teria me machucado muito mais. Por causa da grande movimentação, a concessionária que administra a linha amarela está distribuindo equipamento para evitar acidentes. Até agora, 50 mil motociclistas já receberam o material. No ano de 2016, a gente teve 5 acidentes e no ano de 2015, 9. Então, assim, a gente vem descendo e o uso da antena é imprescindível para isso. Então, a gente aconselha o motociclista que não se preocupe só com a estética da moto, que ele instale a antena, porque algumas pessoas se recusam a colocar, porque ela de fato protege a vida. Nós vamos demonstrar agora como que essa antena é instalada em uma moto. Quantos minutinhos mais ou menos ele vai instalar para a gente ver? Tira o retrovisor, é isso? Só afrouxa o retrovisor um pouquinho, tá com a chave 14 ou 15, tá? Aí a gente faz a colocação dela aqui, tá? Nesse parafuso aqui, tá? E só apertar novamente, tá? Aperta, ok? Prontinho, já está instalada a sua antena. Sem a antena, em caso de acidente, a lesão pode ser grave. A linha de pipa com cerol, ela causa lesões potencialmente graves, né? Uma vez que a parte do corpo do motociclista que é atingida geralmente é o pescoço, onde nós temos estruturas vasculares importantes para a vida do ser humano, né? Então, quer dizer, pode levar a óbito e pode levar a sequelas posteriores também. Luciano já sofreu 2 acidentes e não quer passar por isso de novo. Foi uma coisa que serviu de alerta, né? Para deixar claro para a gente que sempre tem que estar equipado, seja capacete, seja casaco, calça, bota, luva e principalmente a antena. A antena ela é um acessório indispensável para evitar que aconteça um acidente até mais grave. E após a tempestade que inundou ruas e destruiu casas em Manaus, a população contabiliza os prejuízos e trabalha para recomeçar a vida. Ellen veio cedo ao posto montado pela Prefeitura na comunidade 11 de Maio, dentro da colônia Antônia Aleixo, na zona leste de Manaus. Ela abandonou a casa de madeira onde vivia com os 5 filhos, com medo de um desmoronamento. A gente está no flutuante da minha sogra. Ela cedeu lá para a gente ficar um tempo até a gente conseguir, mas eu não vou saber por quanto tempo, né? Se eles vão nos ajudar. Muitos moradores de áreas de risco reclamam que nunca receberam a visita de técnicos da Defesa Civil. Somente agora, depois da morte de 4 pessoas, é que a Prefeitura ofereceu ajuda para que eles deixassem as casas. Se eles tivessem iniciado a obra, tivessem iniciado e concluído, a situação de muita gente lá de perto não estaria assim ruim. Segundo o secretário de Defesa Civil, eles têm feito a parte deles, avisando as pessoas quanto ao risco de ocupar áreas de encosta e margens de igarapés. No caso do acidente no Nova Vitória, o município não tinha indicação para interditar a área. A gente faz a classificação. Na situação de risco iminente é que é interditado a situação. A maioria dessas áreas de encosta são áreas verdes que são desmatadas e são ocupadas. E essas áreas de ocupação e encosta são irregulares. Foram registradas 131 ocorrências de alagações, desabamentos e deslizamentos. Olha a casa aqui, gente. Olha a casa. Pouco tudo.
E ainda há em Manaus 734 áreas de risco, com cerca de 28 mil famílias morando. Vamos prestar serviço aqui no nosso Link Econews com imagens ao vivo da região da Avenida Paulista, no centro de São Paulo. O motorista não enfrenta a lentidão neste momento, segundo a CT. Olha só que maravilha. Eu volto em instantes, é bem rapidinho. Até já. 3h24 no horário de Brasília. Link Econews de volta. E atenção, viu? O prazo para sacar o abono salarial do PIS/PASEP, ano do base 2014, nas agências bancárias, termina nesta quinta-feira. A data final seria sexta-feira, mas foi antecipada porque os bancos não vão abrir para o público no dia 30 de dezembro devido ao Réveillon. Já quem possui o cartão do cidadão com senha pode fazer o saque até sexta-feira nos terminais de autoatendimento. Para saber se tem direito aos recursos, o trabalhador deve fazer uma consulta na página do Ministério do Trabalho ou ligar na Central de Atendimento Alô Trabalho no número 158. Segundo o Ministério do Trabalho, 900 mil pessoas ainda não retiraram o abono. E nessa época do ano é comum passageiros que se sentem prejudicados na hora do embarque, seja numa rodoviária ou em aeroportos. Mas será que eles conhecem os direitos? Vamos ver. Olhos e câmeras de celulares voltados para estes painéis. Durante 10 dias, entre Natal e Réveillon, os fiscais do Procon acompanham todos os horários de partidas e chegadas nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, na Grande São Paulo. Aqui são verificados os problemas que atingem vários consumidores de uma só vez, como atrasos, cancelamentos e mudanças no embarque. Se o voo atrasar 1 hora, o passageiro tem direito a usar telefone ou internet da companhia aérea para avisar a família ou a empresa onde trabalha. Com 2 horas de atraso, a companhia precisa fornecer alimentação. Se o tempo de espera aumentar, surgem também outros direitos. A partir de 4 horas nasce para ele um outro direito, que é a reacomodação em voo de outra companhia ou da própria companhia, o mais próximo, ou ainda a devolução da passagem, a devolução do valor pago. Esta aposentada entrou na fila dos idosos, mas teve a preferência negada pela companhia aérea. Vim aqui no atendimento preferencial, concordo, porque já tenho 62 anos. E ela falou que não, que era só acima de 65 que eu deveria pegar a fila. Pelo desrespeito ao Estatuto do Idoso, a empresa foi autuada. Nas 3 rodoviárias que atendem a capital paulista, mais fiscalização. Aqui os direitos são diferentes. A partir de 1 hora de atraso, o passageiro pode reivindicar ser transportado por outra empresa. E a partir de 3 horas de espera, ele precisa ganhar alimentação. Só que nestes terminais, o que costuma dar mais problema mesmo é a venda de passagens. Nos terminais rodoviários, os fiscais do Procon ficam em cima da clareza das informações oferecidas aos passageiros, principalmente nesse setor aqui dos guichês, na hora da compra e venda de passagens. Todas as empresas devem manter à vista do cliente os preços da passagem de acordo com o destino, seja em placas, seja em monitores eletrônicos. Se não enxerga, você tem que ficar perguntando. E você vendo já de longe é melhor já. Um exemplar do Código de Defesa do Consumidor também precisa estar à vista e disponível para consultas. Outro ponto considerado prioridade para os fiscais são os atrasos. Quem já perdeu um tempão com isso sabe bem o desgaste que causa. Sara viveu essa experiência no último feriado. Tem receio de passar por isso de novo. É cansativo demais, né? Perde tempo também. No Natal passado, foi a família de seu Paulo que esperou. A viagem estava programada para as 2 da tarde, mas o ônibus só partiu às 5 horas. Muita gente para viajar e pouco ônibus. Eles tinham que colocar mais ônibus para rodar, né? Nesta época festiva, o que o consumidor mais quer é chegar ao seu destino final. Ele quer poder confraternizar junto com seus familiares, confraternizar com seus amigos. E o Procon está aqui justamente para poder verificar se o direito está sendo cumprido para que eles cheguem com tranquilidade ao seu destino final.
No destaque internacional, o Congresso colombiano aprovou uma lei que ameniza a pena dos militantes das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A lei da anistia foi aprovada no Senado por unanimidade. O projeto já tinha passado pela Câmara. A lei vai evitar a prisão de militantes e dar a eles penas alternativas. A aprovação é o primeiro passo para consolidar a negociação de paz entre o governo e a guerrilha. A guerra civil das Farc no país durou mais de 50 anos. De volta ao Brasil, imagine só no futebol, imagine Zico e Neymar no mesmo time. Foi o que aconteceu ontem no Maracanã. Craques de diferentes épocas deram um show. A festa foi em homenagem às vítimas do avião da Chapecoense. O ídolo é rubro-negro, mas o Maracanã foi tomado pela cor verde em homenagem às vítimas do avião da Chapecoense. Maracanã lotado para ver ídolos de diferentes gerações. Mas a noite foi além do futebol. Parte da renda vai ser doada para as vítimas fatais da tragédia. Foi muito bonito também a homenagem que os jogadores fizeram dentro do campo, os treinadores, a torcida. Infelizmente, uma tragédia que ninguém gosta que aconteça com ninguém em parte alguma do mundo. Nada melhor do que ser o dono da bola para escolher o time. Na equipe de Zico, Neymar. E tabelinha dessa dupla no gramado, festa na arquibancada. Mas foi o time branco que abriu o placar com o Sheik. Como quem é rei não perde a majestade, foi só a bola sobrar para Zico que o galinho de Quintino empatou o jogo. Hoje está aqui realizando o sonho de jogar com o Zico, com o Júnior, sair para o Adílio entrar, então foi um momento especial e eu vou guardar com muito carinho. E aí, Marinho e Neymar continuaram o show de gols. O time de Zico e de Neymar ganhou de 8-4, mas isso foi apenas um detalhe. Não importa todo mundo fazer gol, todo mundo brincar, se divertir e ajudar quem precisa, que é o melhor. A gente fala agora de beleza. O platinado é o novo loiro. A moda dos cabelos ganha força entre mulheres jovens e também mulheres mais velhas que querem aproveitar para assumir os fios brancos. Antes, elas corriam dos fios brancos. Agora, o branco é moda. Que começou na cabeça das celebridades. Os cabeleireiros dizem que o tom acinzentado cai melhor nas mulheres que já são loiras, de pele clara. Mas para toda regra há uma exceção. E a cantora Rihanna é a prova disso. Os cabelos brancos são democráticos, uma tendência descolada para as mais novas e praticidade para as mais velhas, cansadas de tingir os fios. Cabelo branco é sinal de poder, né? Sinal de uma mulher com estrutura, com garra. Ela tem força e ela sabe o que ela quer. Poder é a palavra de ordem da Marisa. 59 anos, independente, alto astral. Inspirada pela atriz Meryl Streep no filme O Diabo Veste Prada, ela decidiu parar de esconder os cabelos brancos. Depois de pintar muito, era loira, eu tive um câncer e aí fiquei careca, aí o cabelo cresceu. Que grisalho, né? Em outra fase da vida, a Keila, de 25 anos, também anda apaixonada pelos fios quase brancos. A loira natural quer clarear ainda mais os cabelos. Super tendência, né? Tá todo mundo usando agora entre as famosas e eu quero experimentar também, porque eu nunca cheguei nesse ponto. Hoje, as duas vão encarar uma transformação nas mãos do César. Keila já tem reflexos, mas tem que descolorir ainda mais os fios para chegar no cinza. Cuidado redobrado para não estragar o cabelo que já passou por processo químico. Enquanto a gente espera a ação do descolorante, César vai cuidar da Marisa. Para ela, que já tem o cabelo branco, o processo é bem mais rápido. Era o que você queria, sim? Sim, ótimo. A
Keila teve que esperar mais de 1 hora até o descolorante agir. Depois do enxágue, hora do tonalizante cinza. E o resultado, vamos ver agora. Os cabelos platinados não demoraram a cair no gosto das brasileiras tão apaixonadas pelos fios claros. Esse tom de branco ou loiro, bem clarinho, acinzentado, dá um ar de modernidade. E olha, uma coisa certa, a mulher tem que ter muita atitude para adotar esse visual. Eu achei que ia ficar um pouco mais claro. Ainda mais claro. Mas se adequou bem com a cor da minha pele e eu gostei bastante. Cabelos assim, bem claros, precisam de cuidados especiais, hidratação e visitas constantes ao salão de beleza. A ideia é você ter um cabelo branco, porém tratado, cuidado, entendeu? Não é mais você ter um cabelo branco e simplesmente deixar. Marisa e Keila gostaram tanto do resultado que certamente terão disposição de sobra para cuidar dos cabelos novos. Agora é o momento da sua participação aqui no Link Record News. A gente lembra que a festa em Copacabana costuma atrair 2 milhões de pessoas e custa cerca de 5 milhões de reais. Então perguntamos, você acha que cidades com problemas financeiros graves, como é o caso do Rio de Janeiro, tem que manter as festas da virada? Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete. Ou se você quiser mandar uma mensagem, é só mandar para esse número que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851. E a gente tem mais participação na tela para mostrar para vocês. Olha só, mensagem que chega agora do Alexandre, de Aracaju, Sergipe. Ele que diz, sou contra a realização do evento, temos que dar prioridade ao que é mais importante, educação, segurança pública e saúde, e também na manutenção do funcionalismo público. Tá certo, Alexandre? Obrigada. Mais uma participação da Maria Lin, São Paulo, capital. Não, porque tem muita gente precisando de casa e comida. Tá certo, então, obrigada pela sua participação. Agora o Rogério, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele diz o seguinte, em primeiro lugar, resolver a crise financeira, honrar compromissos, mais saúde e educação. Festa se faz com patrocínio. Como não há, acredito que deveria ser cancelada. Obrigada pela mensagem, Rogério. Mais uma mensagem chegando agora via WhatsApp pelo Diego, de São Paulo, capital. Sou a favor. O que será arrecadado com o turismo será superior aos milhões gastos na festa. Diego, então, faz uma ponderação, mas será que eles vão receber mais com o turismo do que o arrecadado? Fica a questão, então. Obrigada, Diego. Agora, o Júnior Silva, de Brusque, Santa Catarina. O correto é honrar primeiro os compromissos. A prioridade tem que ser os salários dos servidores públicos. É isso aí, Júnior. Obrigada. Agora, o Orlando, Salvador, Bahia. Acho correta a solicitação da associação. Festa de Réveillon não é prioritária e chega a ser um assinte nesse momento de calamidade. Desabafo, Orlando. Então, obrigada pela sua participação. Valeu, Orlando. O Nedson, de Ipiaú, Bahia, diz: a concretização deste evento é um desrespeito a todo o funcionalismo público do Rio. Tá certo a participação, então, dos nossos telespectadores e internautas que estão mandando mensagens a respeito desse tema. Você também pode mandar usando o número que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851. No final dessa edição, tem o resultado final da enquete, portanto, dá tempo ainda de votar. E o delegado que investiga o assassinato do vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas na estação Pedro II do metrô de São Paulo descarta, pelo menos por enquanto, que o episódio seja um caso de crime de ódio relacionado à homofobia. Ruas morreu após ser espancado pelos primos Ricardo Martins do Nascimento e Alípio Rogério Belo dos Santos. Ele tentou defender um morador de rua homossexual e um travesti que eram perseguidos pela dupla. Os suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado. Os agressores disseram que só tiveram noção do que haviam cometido no dia seguinte. Ambos seguem na carceragem do DP, na Santa Cecília, centro da cidade, enquanto durar a prisão temporária, que é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. A prisão do segundo homem responsável pelo assassinato do vendedor ambulante tem uma demonstração exatamente da eficiência da nossa polícia. A Polícia Civil de São Paulo deu uma demonstração de capacidade, de competência, agiu rapidamente. O crime aconteceu no último domingo. Hoje,
quinta-feira, os dois estão presos, os dois estão indiciados, são os dois primos, Ricardo e Alípio, estão indiciados e estão trancados numa cela à disposição da Justiça, com prisão temporária de 30 dias, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a prisão preventiva será decretada porque já foi solicitada para que a Justiça, para que o Ministério Público se manifeste e decrete a prisão preventiva para que eles fiquem até o julgamento presos. O assassinato do vendedor ambulante, registrado pelas câmeras do Metropolitano de São Paulo, deram a demonstração de que a vida das pessoas para determinados sujeitos, se assim a gente pode dizer, não vale nada. O que fez este homem? Um deles teria dito que teriam tentado roubar o celular por isso e que eles ficaram irritados contra o travesti. Um primo desmentiu. O outro disse que teria recebido uma garrafada, que também houve um desmentido e não é motivo para exatamente o que aconteceu. As imagens mostram, primeiro, o vendedor sendo jogado, atirado ao chão, ele bate com a cabeça no chão e ali ele já ficou desmaiado. E aí os dois homens, não é, agindo como animais e dizendo que são animais, é uma ofensa para o animal dizer exatamente isso. Um começou a esmurrar o homem na cabeça e o outro encostou e começou a pisotear a cabeça dele. Só as imagens revelam exatamente a barbaridade, a selvageria, a covardia destes homens. Por isso, eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado, motivo cruel, motivo fútil, sem defesa da vítima, que dá de 12 a 30 anos. É uma pena que no Brasil as pessoas somente ficam presas até 30 anos. Hora de mudar a lei, hora de mudar o Código Penal. Para esse tipo de gente, se eu tivesse o poder de aplicar a lei, eu aplicaria a prisão perpétua. Mas, no fundo, a polícia deu uma resposta rápida. O que se espera é que a Justiça também dê uma resposta mais rápida ainda, colocando essa gente na cadeia. Eu agora estou arrependido da maneira como eles agiram, da maneira como as filmagens mostram a violência, que não tem arrependimento nenhum. E esses dois somente agora estão dizendo que estão arrependidos porque eles foram filmados, porque se não houvesse a filmagem com o rosto mostrando os dois, a esta altura existiria um retrato falado deles e a polícia estaria procurando alguém sem nome. Ainda bem que tem isso. E para arrematar, a segurança do metrô também tem culpa, porque se os seguranças ali estivessem, o vendedor ambulante não estaria morto. Mais prestação de serviço aqui no nosso link. Vamos mostrar imagens ao vivo da região da Avenida Paulista, no centro de São Paulo, onde o sol brilha forte neste momento, céu azul, temperatura na casa dos 28 graus e tem sim previsão de chuva para o fim desta tarde na capital e também região metropolitana. Neste momento faz 32 graus, não 28 como eu falei agora. Nós voltamos já, continue com a gente, até já. 3 horas e 46 minutos no horário de verão, Link Record News de volta, falando agora de economia. O IGPM, que é o índice conhecido como a inflação do aluguel, registrou variação de 0,5% em dezembro. No acumulado de 2016, o IGPM acumulou alta de 7,2%. O resultado é inferior ao registrado no final do ano passado, quando o índice teve alta de 10,5%. A inflação do aluguel está acima do IPCA, índice que mede a inflação oficial do país. Segundo a última prévia divulgada pelo IBGE, o indicador deve fechar o ano em 6,6%. E chegou a hora de colocar você em dia com tudo o que acontece na cultura pop. Daiane Bombarda traz pra gente um monte de novidades. Tem até uma batalha entre famosos super-heróis nos games. Olá, Daiane. Oi, pessoal, tudo bem? Depois de aproveitar o Natal, hoje eu tô de volta com as novidades dessa semana. Então vem comigo que tem muita coisa legal. E a gente já começa falando de games e dos duelos entre os nossos super-heróis e vilões favoritos. Saiu mais um gameplay de Injustice 2. Se você aí de casa se amarrou nas batalhas entre os famosos personagens da DC Comics em Injustice 1, certamente está ansioso pela sequência que vai sair no ano que vem. Agora, na nova prévia, é possível acompanhar uma luta entre Mulher Maravilha e Supergirl, que aparece de uniforme novo. Injustice 2 vai continuar a história de um Superman que se torna um ditador depois da morte de Lois Lane. Do outro lado está o Batman, que vai formar uma equipe para lutar contra o Homem de Aço.
O novo jogo será lançado agora, em 2017, para o Xbox One e PlayStation 4. Mas fiquem tranquilos que aqui no Brasil o game vai ter a versão dublada. Falando ainda de DC, saiu nos Estados Unidos a 8ª e penúltima edição da minissérie O Cavaleiro das Trevas 3, Raça Superior. A HQ é de Frank Miller junto com Brian Azzarello. E quem estampa a capa dessa vez é a Mulher Maravilha. Nessa saga, os kryptonianos escapam da cidade de Kandor e querem dominar a Terra. Para impedi-los, Batman conta com o apoio do Superman. A gente vai ficar atento à chegada também no Brasil, que tem distribuição pela editora Panini. O preço de capa é de R$ 9,90. Você aí de casa se lembra do Jasper? Anti-guerreiro Dai Leon! Tem filme novo dele chegando. O herói japonês vai voltar em um filme previsto para o verão do ano que vem. Essa aventura ainda vai contar com o vilão Magari. E saiu também o primeiro trailer de Alien Covenant. O filme será uma continuação de Prometheus, lançado em 2012. O longa vai mostrar a tripulação do navio Colônia Covenant, ligada a um planeta distante da galáxia, quando descobrem uma ameaça que vai além da imaginação. E esse ano foi de conquistas para o cantor Justin Bieber. A Vevo, site de música e entretenimento, nomeou o cantor como top artista do ano. O astro bateu um recorde incrível e conseguiu atingir uma marca de mais de 6 bilhões de visualizações. Os vídeos Love Yourself e Sorry foram os que mais se destacaram entre as músicas do CD Purpose, lançado em 2015, e que rendeu ao cantor ótimas críticas da indústria musical. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Aproveito para desejar a todos um ótimo 2017 cheio de realizações. Até a próxima semana. Tchau! Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh. É isso aí, valeu, Daiane, um ótimo ano novo para você também. E olha, a atriz Debbie Reynolds, mãe da atriz Carrie Fisher, morreu aos 84 anos, um dia após a sua filha. O filho de Debbie, Tory Fisher, confirmou ao site TMZ que a mãe não resistiu após sofrer um acidente vascular cerebral. Antes de ser levada às pressas para o hospital em Los Angeles, Reynolds resolveu detalhes do funeral da filha. A carreira de Debbie ficou marcada pela atuação no musical Cantando na Chuva, de 1952. Ela participou também de outras produções, como Será que Ele É?, de 1997, e ainda O Guarda-Costas, lançado em 1992. Além da presença em algumas séries como Will e Grace, a atriz foi indicada ao Oscar de 1965 pela atuação em Incontável Molly e ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 1997. A festa em Copacabana costuma atrair 2 milhões de pessoas e custa cerca de 5 milhões de reais. Na nossa enquete do dia, a gente pergunta para você se você acha que cidades com problemas financeiros, como é o caso do Rio de Janeiro, têm que manter as festas da virada. Para votar, é só entrar nas nossas redes sociais, usar a hashtag LinkRecordNews para votar na nossa enquete ou ainda, então, mandar uma mensagem via WhatsApp, o número é esse que aparece aqui embaixo, o 11 95307 851. Tem bastante participação chegando a respeito desse tema. Vamos dar uma olhadinha na tela. Adriana, de São Paulo, diz o seguinte: a festa da virada é simplesmente uma vergonha, já que o Estado não cumpre a obrigação de efetuar o pagamento de seus funcionários e servidores públicos. Tá certo, Adriana? Valeu pela participação.
O Adilson, de São Paulo, capital, deveria ter sim, pois a festa faz girar a economia. Obrigada, Adilson. Mais uma participação chegando agora do Luciano, de São Paulo, capital. É vergonha os governantes aumentando salários na calada da noite, desviando recursos públicos e fazendo festa de fim de ano sem sequer pagar os salários dos funcionários públicos. Ele se referindo, então, aos salários dos vereadores, que foi aprovado na madrugada na Câmara dos Deputados, mas foi congelada. Essa decisão foi suspensa, pelo menos por enquanto, os salários não vão aumentar. Mais uma participação chegando agora de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, do Sérgio. Não tenho dúvidas que precisa ser cancelado. Isso mostra a irresponsabilidade do governo do Rio. A prioridade tem que ser o pagamento dos funcionários que estão atrasados. Obrigada pela sua participação. Você pode continuar participando, votando rapidinho a nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado final da enquete e mais da sua participação aqui na tela do Link Record News e as últimas notícias para você ficar bem informado aqui com a gente. Até já. 3 horas e 58 minutos no horário de Brasília, Link Record News de volta. E nesta tarde, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liberdade ao prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins, que atualmente cumpre mandato de vereador na cidade, região metropolitana de São Paulo. O desembargador Fábio Gouveia, responsável pela decisão, considerou que não há necessidade de manter a prisão preventiva de Lins por ele ter se apresentado espontaneamente à Polícia Federal. Rogério Lins e os vereadores que também foram presos na mesma operação são suspeitos de participar de um esquema de contratação de funcionários fantasmas na Câmara Municipal. Os demais vereadores também foram beneficiados pela decisão. Quando se imagina o lugar ideal para aproveitar o verão, logo a gente pensa nas cidades litorâneas, nas praias, mas não é isso que revelou uma pesquisa. Dá só uma olhada. O que agrada a um turista? A beleza, né, da cidade, a infraestrutura dela, as praias maravilhosas, né? Acho que são as belezas das praias, né? Digo, são praias todas lindas e o acesso para chegar nelas também. Quando o assunto é lazer, algumas cidades se destacam e são as preferidas dos brasileiros que pretendem viajar pelo país neste verão. É o que aponta um estudo do Ministério do Turismo. A primeira do ranking é São Paulo, seguida por Florianópolis e Rio de Janeiro. Na capital de Santa Catarina, a estimativa é de que o número de visitantes seja 20% maior se comparado ao último verão. 2 milhões de turistas devem passar por Florianópolis até o fim de março, quando termina a temporada de verão. A expectativa é que eles deixem na cidade 6 bilhões de reais, o que deve consolidar o turismo como uma atividade econômica que resiste mesmo em meio à crise. Esta pousada está com 100% de ocupação até a primeira quinzena de janeiro. 70% dos hóspedes são paulistas. E olha, a dona diz que os brasileiros estão mais exigentes que os turistas que vêm do exterior. O brasileiro, ele é exigente, mas ao mesmo tempo ele chora o desconto, ele quer parcelado, né? Até então a gente fazia parcelado em 3 vezes, hoje a gente faz em 6 e assim a gente está conseguindo conquistá-lo. Há 10 verões, esta família gaúcha vem a Florianópolis. A escolha se explica pelas belezas naturais e pela hospitalidade. Chega no verão, eles estão prontos para receber o pessoal de todos os lugares do Brasil. O Nezinho é receptivo? É receptivo, pô, a gente tem pessoal que trabalha no prédio aí, pessoal que a gente acaba conhecendo na praia, são todos amigos aí de muitos anos. E se Floripa é conhecida pelos turistas como a Ilha da Magia, difícil não conquistar quem só quer se divertir. Pular do trapiche, comer queijinho. Delícia, né? Comer queijinho. Bom, momento de interatividade aqui na tela do Link Record News, da sua participação. Hoje a gente perguntou se cidades que enfrentam crise financeira, como é o caso do Rio de Janeiro, que enfrenta uma grave crise financeira ao longo de todo esse ano, se essas cidades devem fazer festa de virada de ano. Para participar é só usar a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete, minutinhos finais para você votar na nossa enquete. Enquanto isso, a gente vai ler os WhatsApps que chegaram com as opiniões dos nossos internautas. Vamos lá na tela. A Lídia, Rio de Janeiro, capital, diz o seguinte: acho um desrespeito aos cidadãos. A prioridade deve ser o atendimento nos serviços de saúde e pagamento dos salários atrasados dos servidores. Tá certo essa é a opinião da Lídia. Obrigada.
Agora, o Josef, de São Paulo, capital, diz o seguinte: acredito que qualquer ação que venha arrecadar dinheiro para gerar empregos diretos e indiretos é importante, desde que seja bem administrada e que não desfavoreça o trabalhador. Pondera, então, Josef. Obrigada pela sua participação. Agora, o Eduardo, de Aracaju, Sergipe, diz o seguinte: sou contra as festas de fim de ano nas cidades brasileiras. Devemos resolver, primeiramente, as questões essenciais. Essa opinião do Eduardo, então, falando a respeito da questão se as cidades que enfrentam crise financeira devem ou não fazer festa de fim de ano. A gente traz agora o resultado final da enquete para você aqui na tela. Então, vamos ver se as pessoas concordam de fato com essas opiniões que vêm chegando via WhatsApp. 33% acreditam que sim, que devem fazer as festas de fim de ano. E 67%, a maioria esmagadora, acreditam que não deve ser feita esta festa de fim de ano diante da crise econômica que vive o país, em especial o Rio de Janeiro e algumas cidades também do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Bom, com a sua participação, a gente encerra essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais usando a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Eu volto daqui a pouquinho no Hora News. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau.